Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando nas atividades do canal Horus em Foco. Eu sou o professor de filosofia Rafael e hoje nesse retorno eu pensei em fazer uma análise sobre o tema do poder. Inclusive eu já trouxe o tema do poder aqui no canal, dentro do quadro Análise Política. E como eu sou professor do Estado, dou aula no Estado, esse ano eu peguei um itinerário, que é exatamente aquele nome ali, Filosofia e Sociedade Moderna. Eu gostei dos slides, é um slide que é preparado pelo próprio governo, pela Secretaria da Educação do Estado. Eu achei interessante os textos, enfim, a forma que foi colocado aí o conteúdo. E aí eu resolvi também fazer uma análise desse conteúdo, problematizar um pouco ele e trazer aí uma questão, inclusive talvez eu não vou fazer diretamente uma indicação de personagens políticos, mas eu gostaria de fazer uma análise de conjuntura, então eu vou pegar esse tema e vou tentar aplicá-lo os modelos de política que a gente tem atualmente na sociedade, inclusive no cenário brasileiro principalmente. Então, nas entrelinhas, as pessoas irão perceber qual crítica, qual análise eu estou fazendo também da nossa atual conjuntura política brasileira, tá bom? Então, basicamente é isso. Vou começar, vamos lá, para esse estudo. Então, novamente voltando, o tema é poder, ação e contexto, tá? Eu vou direto nesse texto, fazer uma análise aqui desse texto, que antes de falar do poder em si, aqui ele traz uma reflexão interessante, que é a gente pensar primeiro o ser humano. Porque a gente precisa entender onde, ou melhor dizendo, qual é a definição de ser humano, e dentro dessa definição de ser humano, a gente vai perceber que o poder, ele faz parte, vamos colocar assim, da natureza humana, faz parte da espécie humana. O ser humano, quando ele constitui sociedade, ele está inserido em relações de poder, seja dentro da prole ali, da família, seja dentro da escola, seja dentro da igreja, no trabalho, na sociedade civil em geral, no Estado, o poder permeia esse ser humano, permeia a sua forma de ser e estar no mundo. Então, quem é o primeiro, ou um dos primeiros pensadores que traz essa definição do poder ou dos elementos que constituem o ser humano, para depois a gente pensar o poder? Aristóteles, filósofo grego, muito importante. No seu livro Política, ele traz essa definição. O homem é, por natureza, um ser vivo político. Muitas pessoas olham essa definição e acham talvez uma frase simples, que não diz muito, que não tem toda uma riqueza de conteúdo. Na verdade, não. Tá? Eu vou mostrar por quê. Então, por exemplo, o homem ali, primeiro, é uma palavra imprecisa, porque ali ele está falando da espécie humana, do gênero humano. Só que a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e a linguagem ela é muito masculinizada. Então, o correto ali seria o ser humano, que engloba homens e mulheres, sexo feminino e masculino. Mas, então, partindo do princípio que o ser humano é, tá? A palavra é um verbo de ligação, mas também, nesse sentido, é uma afirmação da natureza. O ser humano é. Qual é a natureza desse ser humano? É isso que o Aristóteles quer dizer. Então, o ser humano é, por natureza, a palavra natureza, a gente pode traduzir como essência. Qual é a essência do ser humano? O que faz o ser humano ser humano?
o que faz o ser humano ser diferente de todas as outras formas de vida e existência na natureza, na sociedade, é que ele é, primeiro, um ser vivo, então ele faz parte de uma cadeia de seres vivos, mas ele tem uma diferença essencial entre insetos, entre animais. O ser humano é o único ser que, por natureza, tem a capacidade de ser político. E aí, nesse sentido, a gente poderia falar assim, que são definições que aparecem. O ser humano é um animal racional. O ser humano é um animal social. O ser humano é um animal político. A ideia de política está inserida, está contida a sua dimensão racional e a sua dimensão social. Porque é impossível você ser político se você não se relacionar com outras pessoas, então o aspecto social, e se você não tiver a sua capacidade de pensar de forma complexa para além da sobrevivência. Então o ser humano, ele não é um ser apenas que vive e sobrevive, mas ele é um ser que faz acordos, ele é um ser que evolui, ele é um ser que dialoga, que conversa, que se relaciona de uma forma muito mais qualitativa do que os animais se relacionam. Então, os animais, basicamente, eles procriam, vivem ali em bando para se proteger, mas eles não têm nada mais elaborado além disso. Já o ser humano, não. O ser humano, ele estabelece relações sociais, afetivas, emocionais, e ele precisa conversar sobre isso, ele precisa dar um sentido, significar isso. Então, ele produz uma linguagem complexa. Então, tudo isso tem a ver com a ideia de política, tá? Todas essas dimensões. Dado essa análise da definição aristotélica, a gente vai agora, né, para uma definição do Cícero, que é um filósofo também romano, no seu livro Da República. Tá? E o que o Cícero coloca? Cícero, né, ele, nessa obra, A República, ele traz elementos que complementa ou que desenvolve o pensamento aristotélico. Então, a frase de Aristóteles, ela é sintética. É claro que ele, na política, ele vai desdobrar isso. Mas essa passagem aqui também do Cícero ajuda e complementa essa visão aristotélica. Então, olha só o que diz o Cícero. É, pois, começou o africano, a república, coisa do povo, considerando tal, não todos os homens, de qualquer modo congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem, a primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é um certo instinto de sociabilidade, em todos inato. A espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas como uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum. Então, vamos entender agora, aprofundar a compreensão, a interpretação dessa frase, desse texto. Então, primeiro, ele vai trazer a ideia que todos os seres humanos, quando ele fala todos, é a totalidade, é algo universal, em qualquer experiência humana, em qualquer continente que nós tivemos a espécie humana existindo, o aspecto de ser seres que congregam, que vivem em bando, que vivem em grupo, é uma constatação universal. Então o ser humano é, por natureza, um ser gregário, um ser que congrega. Quando a gente fala a palavra gregário, como eu falei dos animais, o que é ser gregário no reino animal? É você viver em grupo, pela sobrevivência, é mais fácil você se proteger de um predador, né? Alguns animais, né? Porque não são todos, são gregários. Então você pega, sei lá, os lobos, os leões, as abelhas, as formigas. Viver em grupo para esses animais é uma forma de se proteger, por exemplo, né, de predadores. Tá? Então tem uma coisa aí de sobrevivência.
Então, existe ali uma inteligência biológica dentro desses animais. Em algum momento eles desenvolveram essa capacidade de congregar, de estarem unidos, por exemplo, para se proteger de predadores, tá? Então, só para colocar, esse é um aspecto instintivo dos animais como ser gregário. Mas isso é diferente de congregar, porque congregar significa que você não só vive em grupo para não morrer, para se proteger dos predadores, mas é para você também progredir, evoluir, prosperar, tá? E eu diria uma outra questão para você ser feliz. Aristóteles, ele coloca no seu livro Política que o fim da política, a finalidade da política é produzir, promover a felicidade para os seus cidadãos. E aí, a felicidade não é um aspecto isolado, não é um aspecto individual, é um aspecto coletivo. Tanto que essa reflexão que as pessoas fazem, que é que você precisa ser feliz sozinho, que é possível ser feliz sozinho, é totalmente errada, inexistente. Os coaches adoram falar isso, né? É possível ser feliz sozinho. Não. Aristóteles, inclusive, ele fala assim: se você não for um deus, ou um monstro, uma besta, você precisa dos outros, né? Então, um deus é autossuficiente, vamos pensar assim. Uma besta também, ela nem precisa de se relacionar, se comunicar, e é um ser muito forte. Fora esses dois seres, o ser humano é um ser frágil, é um ser gregário, é um ser que precisa de relações. Desde o seu berço, o ser humano, quando ele nasce, se ele não tiver ali a mãe para cuidar dele, ele morre. Simples assim. Ele precisa de cuidados, ele já é um ser, por natureza, de forma inata, um ser social e gregário. Além disso, o Cícero ele coloca a dimensão jurídica, consentimento jurídico. Ele está dizendo aqui, o que significa esse consentimento jurídico? Embora os seres humanos são seres gregários, são seres que vivem em grupo, e que para evoluir eles precisam dessa comunhão, desses vínculos, pode ser que alguns indivíduos, em algum momento, coloquem em risco a vida do grupo. Algum indivíduo, ao invés de congregar, ele causa dissensões, ele causa problemas, ele divide, ele inclusive pode colocar em risco a subsistência do grupo. Então, para que o grupo não subsista, não sucumba, melhor dizendo, você precisa de regras, de uma lei, de um aparato jurídico que vai, de alguma forma, lidar com esses problemas que causam um risco da existência desse grupo, que coloca em risco a existência desse grupo. Então, como que acontece o aparato jurídico? Ele pode ser, se você pegar desde as experiências antigas das tribos, elas poderiam expulsar esse membro divergente, né, do grupo, então ele seria exilado. Ela pode prender esse membro, escravizá-lo, torturá-lo, mas impedir que ele conviva e tenha os mesmos direitos dos demais seres da tribo, ou ele pode até ser assassinado. Inclusive, que é o conceito de bode expiatório. Às vezes você mata um ser divergente que coloca em risco a vida do grupo para você servir de exemplo para os outros não seguirem o mesmo caminho. É claro que eu não vou ser aqui inocente em dizer que nem todo o aparato jurídico ele vai servir, geralmente, para manter a coesão e a coexistência do grupo, porque o aparato jurídico também ele pode servir em nome dessa coesão uma forma de extermínio, uma forma de você legitimar a morte de pessoas indesejadas, não que elas sejam ameaças para o grupo, mas você cria toda uma narrativa para dizer que elas são indesejadas, que elas colocam em risco a vida do grupo, que elas são um problema.
né? Então, e aí você criminaliza muitas vezes o gênero, a raça, o sexo. Então isso já aconteceu com pessoas negras, até hoje acontece. Isso já aconteceu com mulheres, né? Isso acontece com muita frequência com as pessoas da comunidade LGBTQIA+, tá? Com imigrantes, com pessoas que são estrangeiras, né? Que são de outros países, e aí, dentro de um nacionalismo exacerbado, elas são consideradas pessoas indesejáveis, tá? Ameaças vamos colocar assim, ao equilíbrio daquela etnia, daquele grupo e assim por diante. Então, existem também discursos que usam desse aparato para legitimar uma violência, como se ela fosse legal, mas na verdade ela é, né, uma injustiça, tá? Beleza. Continuando, e aí ele fala assim, a primeira causa dessa agregação, dessa comunhão entre os seres humanos, uns aos outros, é um instinto de sociabilidade, tá? Então o ser humano ele tem como instinto de sobrevivência, de ser, esse aspecto de se relacionar. Isso é inato. O que quer dizer isso? Ele nasce com isso já dentro da sua própria natureza. Tem uma questão interessante que é assim, Aristóteles, ele está dentro de um modelo que a gente chama de organicista, da política organicista, ou seja, a política ela é orgânica, intrínseca à própria biologia, à própria psique da espécie humana, tá? Isso aqui tem a ver com essa ideia de inato. Para Aristóteles, a política está inata na espécie humana. Então, em algum momento, ela é uma potência que vai virar um ato, que ela vai germinar, que ela vai se desenvolver e ela vai aflorar. Mas a espécie humana tem isso como elemento primordial, tá? Isso é o fim do humano, tá na essência do ser humano, tá? Desde a sua origem, enfim, do seu início. A espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante. É interessante que tem um filme muito antigo, não muito antigo, né? Eu não lembro exatamente o ano, mas é o Náufrago, que ele conta a história de um cara que, enfim, aconteceu um acidente, agora não lembro se era um avião, provavelmente era um avião, ele caiu numa ilha, todo mundo morreu, só ficou ele vivo. E ele conseguiu viver anos. Ele aprendeu a lidar, a ser caçador, a ser coletor, a enfrentar os predadores. Ele sobreviveu anos sem se relacionar com seres humanos, sozinho, e depois de um tempo ele foi encontrado. Isso aí no filme funciona. Provavelmente um ser humano como nós não sobreviveria talvez 6 meses sem o contato com o outro. A gente morreria de tristeza, de solidão. Mesmo tendo alimento, mesmo tendo segurança, né? A gente precisa do outro para que o nosso espírito sinta ali, sei lá, uma alegria de viver. A gente não entre numa depressão profunda e morra, tá? Então, é só para dizer que é isso, né? O ser humano, ele é um ser que não nasceu para o isolamento, mas para a vida social. E também ele entende que o ser humano não nasceu para ser errante, para cometer crimes, para, sei lá, cometer pecados, dando aqui uma noção religiosa. Quando o ser humano comete esses desvios, provavelmente é porque houve ali algum erro no percurso, houve ali algum contexto social inadequado que desencadeou nesse ser essa coisa errante, esse problema moral, ou talvez porque faltou uma boa base social para que ele desenvolvesse essa sociabilidade de uma forma adequada, né? Então, o erro também pode ser um problema da falta de apoio do grupo para que ele se desenvolva adequadamente e não se torne um ser errante, tá? Porque, por natureza, ele não verteria para esse caminho. Houve um erro de percurso social, político, educacional, familiar, genético, para que ele se tornasse um ser ali errante, tá? E finalizando, né, mas com
com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum. Tem uma frase que eu sempre uso em algumas aulas quando eu falo de linguagem, que é assim. Eu não lembro quem foi o autor dessa frase, mas ela é muito interessante. Que ela diz a seguinte ideia. Quando você está triste e você compartilha a sua tristeza com alguém, a sua tristeza se torna menos triste. Quando você vive a sua tristeza sozinho, ela é muito maior. Quando você partilha, mesmo que não resolva, você só desabafou com alguém, ela alivia, ela se torna menos triste. Assim como quando você está alegre e você compartilha a sua alegria com alguém, a sua alegria se torna mais alegre. Né? Então, é isso aqui, ó. A gente precisa viver em comunidade. É claro que às vezes a comunidade trai a si mesma e ela pode destruir determinados indivíduos, né? Mas com certeza é muito mais destrutivo se ele viver sozinho e isolado, sem contato com outros semelhantes, tá? Então essa que é a definição de Cícero. Aí eu vou para essa definição agora, o homem como ser social. Deixa eu ver só uma questão aqui antes de continuar. Eu vou falar esse slide e vou explicar mais esse, e aí eu vou parar por aqui e vou retomar depois num segundo tempo, vamos dizer assim, uma segunda aula desse conteúdo, tá? Então, o homem, né, o ser humano, melhor dizendo, tá? Porque senão o homem parece que é só o homem masculino, tá? O macho. Não, é o ser humano, um ser social. Dalmo de Abreu Dallari, na obra Elementos de Teoria Geral do Estado, traz o posicionamento do jurista italiano Oreste Ranelletti sobre a condição do ser humano como um ser social e político. Diz ele que, onde quer que se observe um ser humano, seja qual for a época, mesmo nas mais remotas a que se possa volver, o ser humano sempre é encontrado em estado de convivência e combinação com os outros. Somente na convivência e com a cooperação dos semelhantes, o ser humano pode beneficiar-se das energias, dos conhecimentos, da produção e da experiência dos outros, acumuladas através de gerações, obtendo assim os meios necessários para que possa atingir os fins de sua existência no campo intelectual, moral e técnico. Isso aqui, essa definição do Dallari, ela é mais, assim, não que ela seja mais profunda, mas ela coloca alguns elementos que acrescentam outros pontos que não foi tratado nos textos anteriores. Eu quero focar com vocês a partir aqui dessa parte que fala assim: somente na convivência e com a cooperação dos semelhantes, o ser humano pode beneficiar-se das energias, dos conhecimentos, olha só que interessante, da produção e da experiência dos outros. O conhecimento, ele é um fenômeno coletivo. Tá? Se você estudar o conhecimento, se você estudar, por exemplo, a forma como que o ser humano conseguiu, sei lá, descobriu o fogo, a forma que ele desenvolveu ali o osso como sendo um instrumento de guerra, de trabalho, né, de, enfim, que ampliou a sua potência, a sua força, foi ali em grupo que ele descobriu isso. E aí, depois, tudo isso, né, eu sempre coloco assim, quando você vê a ciência, quando você vê, por exemplo, a descoberta de uma cura de uma doença, ali é o princípio do fogo está ali. O que eu quero dizer com isso? A partir da descoberta do fogo, a partir da descoberta, né, do ser humano, que ele salta da sua dimensão, né, de um hominídeo para o homem sapiens, tá, para o homo sapiens,
ele começa a desenvolver um conhecimento que ele vai ser transmitido para as futuras gerações, e a partir desse conhecimento prévio você adquire um novo conhecimento, novo, mas que ele é pré-estabelecido e condicionado pelo conhecimento anterior. E a partir de muitos anos, o acúmulo desse conhecimento leva ao que nós temos hoje. Então, por exemplo, não existe sábios ou gênios da humanidade, sejam homens, sejam mulheres, que do nada eles descobriram a roda, eles descobriram o fogo, eles descobriram a cura, eles descobriram as leis do universo. Não. Eles não descobriram sozinhos. Eles pegaram conhecimentos pré-existentes, aprenderam com esses conhecimentos, e esses conhecimentos foram elementos causais para que eles descobrissem os novos conhecimentos. Tá? Então, é errado a gente falar assim, nossa, esse cara aqui é um gênio que inventou a lâmpada, ele inventou o avião, ele inventou, sei lá, o automóvel. Não. Ele foi o cara que deu um salto a mais para o conhecimento anterior e chegou numa nova informação. Ponto. Então o conhecimento ele é coletivo. Sem esse acúmulo, sem esse legado, sem essa ancestralidade, a gente não teria evolução, né, da humanidade. Tá? E aí, mais um ponto aqui importante para terminar, esse processo evolutivo, ele acontece tanto no campo intelectual, conhecimento, né, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento, enfim, das suas habilidades, né, totais que envolve aí o ser humano, desenvolvimento cognitivo, mas também moral. Como que eu aprendo a respeitar o outro? Me relacionando com ele. Não é sozinho, eu leio um livro de ética, por exemplo, tem a Ética Nicômaco, né, que é um dos livros mais importantes sobre comportamento humano da história da humanidade, escrito por Aristóteles. Eu leio a Bíblia, aí, eu li, eu vou aprender a ser ético, eu vou aprender a respeitar o outro. Não, você vai aprender a respeitar o outro em contato com o outro, sabendo a que hora que eu devo baixar a voz, que hora que eu devo ser mais tolerante, que hora que eu tenho que ter mais paciência, que hora que eu tenho que ser mais incisivo. A gente aprende isso na prática, no exercício, tá? Então, o aspecto moral, intelectual e técnico. Então, o técnico está ligado ao trabalho, o técnico está ligado, por exemplo, à confecção, né, sei lá, de utensílios, está ligado ao cultivo da agricultura, da pecuária. A gente aprende e se desenvolve em todos esses campos intelectuais, morais e técnico, né? O saber produtivo, o saber intelectivo das relações humanas, o saber moral. A gente aprende isso em grupo, em sociedade, em contato com o outro, tá? Não é de forma isolada. Então, para finalizar aqui o último slide, elementos típicos da sociedade e o fenômeno do poder, tá? Então, para finalizar e complementar algumas informações que nós trouxemos aqui na nossa reflexão de hoje. O ser humano, como ser político, procura viver de forma organizada, reconhece nessa organização conveniências e vantagens. É assim. Freud vai dizer que todo ser humano busca o prazer, né? O motor que move o ser humano é o prazer. O prazer, inclusive, ele percebe que ele vai encontrar muito mais prazer, ele vai ser muito mais feliz, ele vai progredir muito mais se ele estiver convivendo com o outro do que se ele estiver separado do outro. Então, a organização, ela é ali um interesse, a convivência é um interesse também, para que esse ser humano tenha vantagens. Seja vantagens devidas, seja vantagens indevidas. De qualquer forma, existe ali um interesse egocêntrico para que você entenda que, é melhor me relacionar. Eu nunca vou conseguir
ganhar, nunca vou conseguir vencer sozinho, isolado. Eu preciso me relacionar, tá? Então, até por uma questão oportunista, a gente pode ver que isso é um elemento primordial. No âmbito da ordem social e jurídica, os homens vivem juntos, interagindo e aprendendo uns com os outros. Essa interação comum é mediada pela moral e pelas leis da organização política, tá? Então, o papel das leis é garantir uma ordem, muitas vezes pelo ensino, pela educação, de critérios, ó, você tem que respeitar o outro, você tem que respeitar a natureza, você tem que respeitar os animais, mas também de forma coercitiva, punindo comportamentos desviantes, para você manter ali a coesão do grupo. No contexto social, diante da diversidade humana de ideias, de interesses e de vontades, ocorrem disputas e algumas delas acabam predominando, ainda que temporariamente, sobre as outras. Essa condição se relaciona com o fenômeno do poder. Aqui é o ensejo para a gente entender aonde vai entrar o poder, tá? A gente entendeu a condição do ser humano, do Homo sapiens, né? Por que ele é um ser relacional, gregário, o que ele desenvolve a partir dessa correlação. E aí, o poder, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode servir para que o grupo evolua de forma coletiva, politicamente falando, ou ele pode servir também para que uns se sobressaiam sobre outros por meio, né, do uso do poder, não promovendo a justiça, mas promovendo, por exemplo, privilégios para uns em detrimento de outros. Então a gente vai ver que o poder não pode ser demonizado. Até porque, na maioria dos casos, ele foi utilizado para o mal, assim eu entendo, mas também o poder, quando ele é vertido para o bem coletivo, ele traz bens e é o que mantém a sociedade humana, a espécie humana ainda vivendo, existindo, enfim, em continuidade aí nesse processo. Até porque a gente sabe que boa parte das espécies do passado, elas sucumbiram, elas morreram, tiveram que surgir outras espécies, e uma das espécies mais longevas da história, da vida dos seres vivos, é a espécie humana, porque também ela usou o poder para preservar a sua espécie. Ela usou o poder, o conhecimento, a sabedoria, enfim, para preservar a si mesma, a sua espécie. Então vou parar por aqui e a próxima aula vai entrar nesse tópico: poder, o que é e para que serve. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, da reflexão, enfim, que possa ter algum proveito. Isso aqui, como eu falei, né, é um conteúdo escolar, né, para pessoas do ensino médio, dentro dessa disciplina que eu mostrei lá no começo. Vou até voltar aqui, ó, que é Filosofia e Sociedade Moderna, mas eu tentei incorporar um pouco essa reflexão para a gente entender o ser humano em sociedade de um modo geral. Tá? Então acho que ela acaba sendo positiva, plausível, indicada aí para você, independente de ser um conteúdo escolar. Então é isso. Ficamos por aqui. Não esqueça de curtir o canal, de compartilhar esse material se você achar relevante, deixar seus comentários aí, que isso ajuda o canal a evoluir, também a fazer autocrítica, enfim, e atingir mais pessoas. Tudo bem? Horus em Foco, o Sol da origem infinita.